Por que, Otávio, que eu trabalho, tá, o duto de escape? Porque é o seguinte, lembra, aqui eu tenho o cabeçote, certo? Então eu tenho válvula de admissão e válvula de escapamento. A admissão do meu motor, ela é responsável por entrar, ou seja, enviar a mistura ar-combustível. É o duto, ou seja, é o cano que entra a mistura ar-combustível para dentro do seu motor. A válvula de escape aqui, o duto de escape, é o cano que sai aqui, os gases da queima, tá? Dos gases da combustão. Então o que acontece? Eu preciso trabalhar também o duto de escapamento. Eu preciso trabalhar o comando também no escapamento, a válvula de escapamento. Por que eu preciso trabalhar o escape do meu motor? Porque não adianta você ter feito toda uma preparação no duto de admissão e não ter feito no escapamento, tá? E não ter trabalhado o seu escapamento, o seu comando também ser específico para admissão e para o escape. Por quê? Se eu não trabalhar o escape, tá? O que vai acontecer? Eu vou manter um resto de gases ali dentro da câmara de combustão, tá? Gases quentes, tá? Porque acontece a combustão, certo? Admitiu, comprimiu e vai acontecer o quê? A combustão. Quando acontece a combustão aqui, a mistura o pistão vai se movimentar e depois vai acontecer o tempo de quê? De exaustão. É o momento que o meu pistão está subindo e a válvula de escape está aberta, liberando o quê? Todos os gases aqui da câmara de combustão. Só que o que acontece? Parte desses gases aqui, eles ficam aqui ainda na câmara de combustão, tá? Por que eles ficam aqui? Vários fatores, tá? Desde o duto que eu mencionei para vocês. Então fica um pouco de gases aqui, ó. Vamos supor que o de vermelho aqui fosse os gases, tá? Fica uma quantidade de gases quentes aqui. Só que o que acontece? Por que isso é ruim? Porque quando a mistura ar-combustível, ela tá entrando para dentro do meu motor, ela é uma mistura o quê? Ela é uma mistura fria, né? Comparada com a mistura do escape, com os gases do escape, a mistura ar-combustível é fria. Ou seja, entra uma mistura fresca. Quando a mistura ela entra aqui, a mistura ar-combustível ela entra aqui e ela começa a se misturar com os gases, com o restante, tá? Poucos gases que restam ali, os gases quentes, tá? Quando a mistura ela entra em contato com isso, os gases quentes expandem. Então, quando os gases quentes eles se expandem, o que vai acontecer? Eu vou ter menos espaço aqui para preencher de ar combustível. Então, eu tenho perca de potência, certo? Por quê? Os gases, tá? Só para entender, quando a gente fala de gases frio e gases quentes, é uma questão de densidade, tá? A densidade baixa, eu tenho mais ar por uma quantidade, tá? Agora, quando eu tenho gases quentes, eu tenho uma expansão, é como se fosse um balão. Se eu pegar um balão, o balão tem toda a estrutura, né, do balão, aquela lona, né, e embaixo tem o fogo. Então, eles ligam o fogo e o fogo começa o quê? A esquentar o ar que está ali para preencher o balão. Então, por que isso acontece? Por que o balão ele se preenche? Porque quando eu aqueço o ar, tá? Quando eu aqueço o oxigênio, ele se expande, tá? Então, dentro da câmara de combustão, como os gases, se eu tiver gases da queima aqui, a câmara de combustão vai ficar quente e a mistura ar-combustível, o oxigênio, ele vai começar o quê? A se expandir. Quando ele se expande, vai o quê? Vai caber, basicamente dizendo, vai caber menos ar-combustível dentro da câmara de combustão. É por isso que eu preciso trabalhar também o escapamento se eu quero ganhar eficiência volumétrica. Porque não adianta eu admitir muito uma mistura ar-combustível se eu não tenho uma liberação desses gases da câmara de combustão, certo? Eu preciso ter uma liberação eficiente, certo? Uma câmara de combustão mais limpa de gases, tá? Restantes da queima, tá? Eu preciso ter uma câmara de combustão mais limpa. Quando eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, eu consigo colocar mais ar combustível. E se eu tiver uma mistura ideal, uma mistura eficiente, uma queima eficiente dessa mistura, mais potência eu vou ter no meu motor. Ou seja, mais eficiência volumétrica. Por quê? A eficiência volumétrica, ela acompanha aqui o gráfico de torque e potência do seu motor. Então, quando eu falo assim, eu tenho uma moto original, tá? Toda original, 150 cilindradas. E eu quero colocar essa moto para girar a 10.500 RPM. Só isso. O que eu preciso fazer, Otávio? Eu preciso de um cabeçote que seja específico para essa rotação de 10.500 RPM e preciso de um comando de válvula que atenda a essa rotação de 10.500 RPM. Assim, eu vou ter uma velocidade correta e um abrimento correto da válvula na hora certa aqui para mim atingir uma potência maior no meu motor. É como se fosse assim agora. Eu tenho o mesmo gráfico aqui, ó. Então, se eu preparo meu cabeçote, eu consigo ganhar eficiência em baixa, certo? Aí eu vou subindo aqui, ó. Vou subindo, em 8.000,
Aí o que acontece aqui agora? Eu preparei o cabeçote do motor original, só que agora eu preparei ele todo em cima de uma rotação que eu estou buscando ali, certo? Uma rotação de 10.500 RPMs. Assim, eu tenho aqui agora uma eficiência volumétrica aqui, ó. Vamos supor que agora eu tenha 17 cavalos aqui, tá? Vamos supor que eu tenha 17 cavalos aqui, a 10.500 RPMs, tá? Então o que acontece? O que eu fiz aqui agora? Eu preparei o meu cabeçote para me colocar numa rotação maior, certo? Para me colocar em 10.500 RPMs. Assim, quando eu coloco o meu cabeçote para 10.500, eu preciso de um comando. Então eu troquei o comando de válvula também, coloquei ele específico ali para 10.500 RPM. Assim, eu consigo ter um preenchimento melhor do meu motor e ganhar o quê? Mais eficiência volumétrica. Então, com essa maior eficiência volumétrica aqui, ó, eu consigo ter ganhos. Se eu pegar o motor original, um cabeçote original e colocar para girar a 10.500 RPM, o que vai acontecer? 10.500 RPM está aqui, ó. Então, é como se eu tivesse aqui, vamos supor, 10 cavalos. É como se fosse isso ali, ó. Eu pego o meu motor original, coloco para girar 10.500, ele até vai a 10.500, só que eu tenho 10 cavalos, ou seja, ali um exemplo de 119 cilindradas, 10 cavalos. Agora, se eu preparo o meu cabeçote, tá? Preparo o cabeçote, comando, válvulas, todo o cabeçote em si, porque ele é responsável ali por mandar, ou seja, controlar esse enchimento de ar combustível para dentro do seu motor e liberação desses gases do escapamento. Então, se eu preparo o meu cabeçote, eu consigo colocar ele em uma rotação mais alta, ganhando ainda potência aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho 17 cavalos a 10.500 RPMs. Aqui eu tenho 14 cavalos, a original 14 cavalos a 8.500 RPMs. Então o que acontece? Eu preparei o meu motor para ter ganhos, certo? Então a eficiência volumétrica é muito importante você analisar ela e entender como ela funciona, porque assim você dá direcionamento na sua preparação, certo? Na sua preparação agora você já começa a ter o quê? Um entendimento. Ah, se eu tenho uma cilindrada maior, eu preciso fazer os cálculos para me preparar o duto, certo? Na medida certa, naquilo que eu preciso, na rotação que eu preciso para me ter o quê? O máximo de eficiência volumétrica dentro desse motor, ou seja, o preenchimento desse cilindro. Lembrando que a eficiência volumétrica em baixa rotação, ela é baixa, tá? Independente se você faz a preparação, é como se fosse a curva de torque potência. O seu motor o quê? Ele vai subindo, certo? Ele vai subindo. Então, no pico máximo dele aqui, ó, de potência aqui, ou seja, é a eficiência volumétrica máxima do motor, certo? Aqui embaixo é defasado porque a velocidade da mistura ar-combustível é baixa, certo? Então, vai subindo, vai crescendo. Aqui em 10.500, um exemplo dessa preparação, o que acontece? Eu tenho o pico de eficiência máxima, vamos supor que dá-se 100% aqui. Um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que dá-se 100%. Tá? Então o que acontece? Eu teria 17 cavalos aqui. Quando passasse 10.000, 11.000 aqui, o que acontece? A eficiência volumétrica cai porque a velocidade de abertura e fechamento das válvulas é muito grande, o que impede aqui no preenchimento dos cilindros corretamente. Beleza? É por isso que eu caio também a eficiência volumétrica. Então eu tenho os dois lados da eficiência volumétrica. Em baixa rotação é baixo, porque a velocidade da mistura ar-combustível na área do duto também é pequena, certo? É baixa. E em alta rotação, a velocidade da abertura e fechamento das válvulas é muito grande, então eu também perco a eficiência volumétrica. Por isso que a eficiência volumétrica, ela acompanha a curva de torque e potência do motor, ou seja, à medida que o seu motor vai enchendo progressivamente, no pico máximo dele ali é o máximo de eficiência volumétrica, depois tende a cair a eficiência volumétrica. Se eu quero aumentar ainda mais, eu tenho que preparar o cabeçote, comando de válvula, para atender a uma RPM maior, certo? E se eu quiser manter, Otávio, a rotação original do meu motor, certo? E quiser ter mais eficiência volumétrica, tem como? Sim. Aí você pode fazer a troca do comando de válvula, para você o quê? Ter mais eficiência volumétrica ali dentro dos seus 8.500 RPM, tirar as imperfeições do duto, melhorar o duto, certo? Colocar o duto dentro de 8.500 RPM para você ter mais potência aqui, ou seja, quando eu aumento a eficiência volumétrica dentro da mesma faixa de RPM de 8.500, o que acontece? Eu vou ganhar cavalaria. Vamos supor que o seu motor está original, só preparou o cabeçote e agora ele tem 16 cavalos
a 8.500 RPMs, tá? Você trocou o comando, tal, fez uma preparação de comando de válvula e agora você tem 16 cavalos a 8.500 RPMs. O que isso significa? Isso significa que agora você tem uma eficiência volumétrica maior. Se antes eu tinha 100%, agora eu tenho talvez 105, 103, 105%, certo? De eficiência volumétrica. Lembrando, o que acontece? Na maioria, tá? Em carros, principalmente, tá? Quando a gente olha pelo mundo dos carros, tá? Vamos supor, igual o Gol 1000, ele vai ter uma eficiência volumétrica bem mais baixa que isso aqui. No pico máximo de potência dele, vai estar lá em 80% de eficiência volumétrica, tá? Nas motos, a gente pode ver, principalmente na CG 150, que a gente consegue ter uma eficiência maior, tá? Principalmente nos motores de moto. Mas tem algumas exceções, vão ter motores que a eficiência volumétrica ela não chega a 100%, mesmo no pico máximo de potência do motor. Eu não estou falando que no pico máximo de potência do motor é o máximo de eficiência volumétrica, tá? Não quer dizer que, vamos supor, o seu motor tem 20 cavalos, tá? 20 cavalos a 10.000 RPMs, que você a 10.000 RPMs tem 100% de eficiência volumétrica, tá? Isso não quer dizer que você tem 100% de eficiência volumétrica, não, tá? Você pode ter aqui talvez, um exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem 20 cavalos a 10.000 RPMs, mas aqui você tenha 80% de eficiência volumétrica, tá? Só um exemplo, tá? Então o que acontece? Eu tenho mais cavalaria no meu motor, 10.500, mas tenho uma eficiência volumétrica não 100%, não completa do meu motor, certo? Eu posso tentar melhorar sempre o meu motor, sempre fazer uma preparação, olhar os mínimos detalhes para me aumentar essa eficiência volumétrica e ter mais potência no meu motor, beleza? Ter mais potência. Como que eu subo a eficiência volumétrica aqui? Aumentando a cavalaria do motor, certo? Se eu tenho mais cavalaria, se eu tenho agora 25 cavalos, pode ser que aqui agora 10.000 RPMs eu tenha 90% de eficiência volumétrica. Por quê? É a cavalaria aqui do seu motor, certo? Mas o que influencia para mim chegar na cavalaria maior? Comando de válvula, cabeçote, válvula, ou seja, toda a preparação do cabeçote em geral, tá? Por isso que a preparação do cabeçote é aquilo que traz mais desempenho na preparação de motores. Porque quando eu coloco só o kit, vai ficar defasado porque eu tenho um cabeçote original. Então o que acontece? Se eu aumento, ou seja, preparo o meu cabeçote, eu melhoro o preenchimento dos cilindros, certo? Se eu melhoro o preenchimento dos cilindros e eu consigo ter uma queima eficiente dessa maior mistura ar-combustível dentro do meu motor, eu vou ter mais eficiência da queima, certo? E mais potência e torque eu tenho dentro do meu motor. Então isso é muito bom para o meu motor e eu ganho potência fazendo isso no meu motor. Por isso que o cabeçote é uma das peças que vai trazer mais potência e desempenho para o seu motor. Lembrando que quando eu falo do cabeçote, é o conjunto. Cabeçote, válvula, comando, tudo, todo o cabeçote em geral. Não só a preparação dos dutos, mas todo o cabeçote em geral, câmara de condução, tudo para melhorar o quê? A eficiência volumétrica do seu motor, beleza? E só recapitulando, que a eficiência volumétrica é essa capacidade de preenchimento. Então se eu tenho, vamos supor que aqui eu tenho 20 cavalos com kit 220, tá? Se eu tenho 20 cavalos com kit 220, tá? Se eu tenho a 10.000 RPMs 80%, o que isso significa para mim? Vamos supor, 220 menos 80%, isso significa que aqui eu estaria aproveitando somente 176 cilindradas. Tá vendo? Eu tenho um kit 220 cilindradas. Mas se eu tenho 20 cavalos a 10.000 RPMs, eu teria 80% de eficiência volumétrica, que corresponderia a 176. Agora, se eu faço a preparação, um exemplo, 220 cilindradas aqui também, eu faço a preparação aqui, aí ficou para 25 cavalos, agora eu tenho 90%. Vamos ver, 220 menos 90%. Eu teria aqui agora 198 cilindradas, tá? 198 cilindradas. Então o que acontece? O preenchimento estaria só preenchendo, ou seja, a capacidade de 198 cilindradas. Ah, Otávio, e se passar igual aqui 105%? Isso significa que você tem uma excelente eficiência volumétrica dentro do seu motor. Tem motores aspirados que vão chegar aí a 110, alguns tá, até 120, tá? Mas são exceções, beleza? Agora, se eu quero uma eficiência volumétrica ainda maior, eu quero colocar lá, vamos supor, um exemplo hipotético, eu quero colocar
180% de eficiência volumétrica, ou 200%, né, que seria o dobro. Então, se eu tenho 220, 200% de 220, tá, seria o dobro. Seria o quê? 440 cilindradas. É como se eu tenho uma capacidade de 220 e coloco uma mistura ar-combustível, o dobro de mistura ar-combustível, representando 440 cilindradas. E como que eu faço isso? Colocando um tubo, porque o tubo ele vai comprimir a mistura ar-combustível dentro do cilindro. Então ele vai reduzir o tamanho dela, comprimindo ainda mais ela, certo? Então se eu comprimo a mistura, cabe o que? Mais mistura ar-combustível dentro do meu motor. Por isso que o tubo, você vê um exemplo, um carro turbo, vou dar um exemplo que é mais comum de se ver do que moto. Um carro normal, ele tem lá um Gol AP, vamos supor, tem lá 80, vamos dar um exemplo de 80 cavalos. O Gol AP tem 80 cavalos. Aí o cara vai lá, turbina, prepara cabeçote, comando, faz uma preparação geral. E o motor agora tem 300 cavalos, tá? É uma eficiência absurda, não é? Um exemplo, se eu tivesse na mesma rotação, a eficiência é absurda. Talvez eu ultrapassei ali mais de 250% ali. Por quê? Porque agora eu comprimo a mistura ar-combustível. Por isso que fala lá, eu tenho 1 kg de torque, eu tenho 1 kg de pressão, tá? Basicamente, seria o quanto você pressiona a mistura ali ar-combustível para colocar mais mistura ar-combustível dentro do seu motor. Mas eu não vou entrar no critério aqui de carros turbos ou motos turbos, beleza? Seria mais só um exemplo hipotético aqui. Isso aqui pode variar muito, mas é só um exemplo hipotético sobre a eficiência volumétrica do seu motor, beleza? Então, basicamente, a eficiência volumétrica são esses fatores que vão influenciar ela e esses fatores que vão trazer o quê? Resultado do seu motor. Se você quer ter desempenho do seu motor preparado, Otávio, só colocar o kit, posso? Você pode só colocar o kit, faça um acerto, tá, de alimentação para não ter risco de quebra, certo? Mas se você quer ter resultado do seu motor preparado, quer ter mais desempenho, tem que fazer a preparação do cabeçote, enquadrar o comando, ou seja, colocar o melhor comando para o seu motor preparado, para você ter esse máximo de eficiência volumétrica dentro do seu motor, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? E comenta aí embaixo para mim também o que você achou dessa aula, qual foi suas dúvidas que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.